fé de Davi. Então, logo após Saul ter sido rejeitado como um rei, o Espírito do Senhor ter se afastado dele e da vida dele por tantos pecados, por tanta desobediência, logo no primeiro erro de Saul, que a gente vai ver que ele é confrontado por Samuel, ele vai dizer o seguinte, capítulo 13 de 1 Samuel, versículo 14, que diz assim: Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. Então Deus já havia escolhido um substituto para Saul, um homem segundo o seu coração. Capítulo 16, Samuel unge Davi. No versículo 13 vai dizer que enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo. Óleo vai trazer a representação do Espírito Santo, que havia trazido e ungiu. Quando ele ungiu Davi com óleo, o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Samuel voltou a arrumar. E aí vai começar a contar a história de Davi. Vai contar que Davi serve na corte de Saul. Então Saul, a Bíblia vai dizer que Deus tirou o espírito dele de Saul e colocou um espírito de maldição, um espírito maligno que deixava Saul muito atormentado. Daí eles decidem procurar um bom tocador de harpa, um tocador de algum instrumento musical para que deixasse Saul mais calmo. E agora é interessante, no versículo 18, capítulo 16, o que é que as pessoas falavam acerca de Davi. Além de Deus já ter dito que era um homem segundo o seu coração, agora vai dizer o seguinte: um dos servos de Saul disse: um dos filhos de Jessé de Belém sabe tocar harpa, então ele tem a habilidade para tocar instrumentos musicais. Além disso, ele é um rapaz corajoso, tem coragem, aptidão para ir à guerra, tem bom senso, também é moço de boa aparência e o Senhor está com ele. Então a gente vê quais são as características de Davi. E então Davi, ele é contratado e Saul se agrada muito de Davi e Davi passa a viver com Saul. Aqui é basicamente o final já da história. No inteirinho dessa história vai começar o capítulo 17, quando Golias ele enfrenta Israel. Golias era um homem gigante que tinha 2,90 metros de altura, um homem muito alto, muito forte, que que carregava uma lança que tinha 7 quilos na sua ponta da lança, era 7 quilos o peso. E é interessante a inteligência dos filisteus. Se Israel lutasse contra os filisteus, a chance de ganhar mesmo com Golias era alta. Então eles pensam: eu vou enviar apenas Golias e Golias desafia um. Se Golias vencesse o guerreiro de Israel, Israel tinha que ser escravo dos filisteus. Se fosse ao contrário, os filisteus tinham que ser escravos de Israel. Então eles não conseguiriam ganhar se fosse todo mundo contra todo mundo, mas no mano a mano, como Golias era muito forte, muito alto e tal, ele poderia ganhar no mano a mano. Daí ele ficava sempre ameaçando os israelitas, provocando, deixando o povo com medo. Então nesse tempo, Jessé, pai de Davi, manda Davi ir levar comida para seus irmãos que estavam lá no exército de Saul. Davi era o mais novo, era o caçula, ele era magro e tal. E quando Davi chega lá e vê aquele homem insultando o seu povo, ele já se indigna. A primeira reação que ele tem é olhar e perguntar: quem é este que está insultando o exército do Deus vivo? Ele fica indignado com aquilo. Isso chama a atenção, a indignação de Davi chama a atenção. Então Saul chama Davi para conversar e tal, e Davi convence: não se preocupe, eu vou lutar por ele, seu servo vai lutar por ele. Então Saul dá a sua armadura para Davi. Davi coloca a armadura de Saul, mas como ele não era um homem de guerra, ele era um pastor, ele nunca tinha usado a armadura, não cabe nele, ele não consegue se sentir confortável, então ele decide ir sem armadura. Ele decide ir do jeito que ele está acostumado a ir. E aqui começa a parte interessante da fé de Davi. Ele diz o seguinte, a partir do verso 34 diz assim: Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai. Quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal me ataca, eu seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer.
Fiz isso com o leão e o urso, e faria o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará desse filisteu. Então ele vai para a luta, e Golias fica tentando colocar medo em Davi, dizendo que vai matar ele, jogar a carne dele para as aves comerem e tal. E agora vemos um outro ponto da fé de Davi. Ele diz assim, versículo 46: hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e ele entregará vocês em nossas mãos. O que me chamou a atenção nessa história de Davi foi que percebam que Deus está oculto nessa história. Nós vamos ver na leitura da Bíblia que Deus ele chama Moisés, ele levanta Moisés e manda Moisés ir. Faz a mesma coisa com Josué, seja forte e corajoso. Mas aqui, em momento nenhum, Deus fala para Davi: Davi, vá lutar com Golias. Davi, pegue pedras para enfrentar Golias. Não. Ele enfrentava urso, enfrentava leão. E ele diz: o mesmo Deus que esteve comigo quando enfrentei urso e leão vai estar comigo quando enfrentar esse gigante. Então é interessante a gente ver essa fé de Davi, porque Deus não mandou ele ir, mas ele sentiu uma obrigação de ir, e ele tinha fé que Deus iria dar. Deus poderia não ter dado, ele poderia ter morrido, mas a fé de Davi fez Deus se achegar a ele. E é muito interessante, a gente vai ver isso também no livro dos reis, as crônicas, com Josias. Josias era um rei que assumiu o reinado com 8 anos de idade. E daí o livro da lei, a Bíblia, naquela época estava esquecido, estava escondido. Então Josias ele encontra o livro da lei e ele lê. E ele decide obedecer. Ele não vê anjo, Deus não fala com ele, o pastor de outra igreja não vem, o pregador de outra congregação não vem. Ele simplesmente vê a palavra de Deus e decide obedecer. E a mesma coisa Davi. Davi ele tinha fé e decide obedecer a Deus. Deus ele simplesmente precisa de alguém que diga: eis-me aqui, Senhor, para fazer a obra. Quando Deus chama Josué, ele simplesmente diz: seja forte e corajoso. Somente isso. Não precisa ser inteligente, nem rápido, nem nada do tipo. Só seja forte e corajoso e o resto eu faço. E Davi ele tinha essa coragem, como aqui já foi dito. E o que me chama a atenção nesse interim é que quando Davi estava lá olhando para aquele Golias, o irmão dele mais velho chegou e confrontou Davi. O que é que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Ele diz assim, ele diz assim: eu conheço a sua arrogância e suas más intenções. Você apenas quer ver a batalha. Então perceba que Deus e as pessoas viam Davi como um homem corajoso, um homem que tinha a presença de Deus, um homem com habilidade, um homem com aptidão de bom senso. Mas o seu irmão, a sua família, via ele como uma pessoa arrogante de má intenção. Jesus vai dizer que o profeta não é reconhecido pela sua cidade, pela sua família. Isso é algo muito triste. As pessoas conseguem reconhecer mais o nosso valor do que os nossos. E interessante também nós vermos que Davi ele toma posse daquilo que Paulo vai dizer muitos anos depois: eu sei em quem eu tenho crido. Ele sabia que era difícil, ele sabia que era um gigante, ele nunca tinha lutado contra pessoas, ele era um jovem, mas ele sabia que Deus ia, a peleja era de Deus, ele teve coragem. Essa é a fé de Davi. Deus não mandou Davi ir, mas ele foi. Deus só precisa de alguém que diga: eis-me aqui, Senhor. Ele precisa de pessoas que tenham essa coragem de ir, para que a obra dele seja feita. E muitas das vezes nós ficamos até 30 anos sentados no banco da igreja, esperando vir uma revelação, esperando um anjo, esperando ter sonho, esperando vir alguém de fora nos dar uma revelação. Quando na palavra de Deus já tem escrito o que Deus quer de nós. Jesus vai dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Talvez eu não tenha um ministério, mas eu tenho essa obrigação, eu tenho esse ide. A gente tem a palavra de Deus revelada para nós, que nos diz que Deus está conosco até a consumação dos séculos, que Deus ele é o suficiente para nós e que Ele sabe, Ele conhece o nosso coração, Ele nos sonda, Ele está conosco. A Bíblia vai dizer os planos que Deus tem para nós. E muitas das vezes nós nos pegamos esperando
que Deus vem à terra para fazer por nós, ou que Deus envie alguém para mandar fazer isso, que mande um carro, quando na palavra de Deus já está revelado o que Ele quer de nós. E que nós precisamos agir igual Davi, precisamos tomar a coragem, a iniciativa de ir, e Deus será conosco. É a verdadeira fé, é a fé em ação que nós precisamos ter. Mas após então, depois que Davi vence o Golias, o povo filisteu foge, o povo de Israel vai atrás, mata os filisteus, e aí Davi passa a ficar lá no reino de Saul, que a história que é contada no capítulo 16, na verdade vai acontecer depois que Davi mata Golias. E a Bíblia vai dizer que Saul tem inveja de Davi. As pessoas começam a entronizar Davi, começam a dar lugar a Davi pelo que ele fez, pela coragem dele, e Saul fica com inveja de Davi, ele começa a sentir inveja de Davi e começa a tentar matar Davi. Então vejam que Davi era um homem humilde, um homem corajoso, um garoto, ele era um jovem que tinha fé, tocava bem a harpa, tinha coragem, um bom senso, e a sua luz, o seu brilho fazia os outros, uns entronizavam eles, uns davam honra a ele, elogiavam, e enquanto outros, o rei e o seu irmão, achavam ele arrogante, tinham inveja dele e queriam matá-lo. Então a gente vê que nem sempre a culpa é da pessoa. Às vezes você vai agradar uns e às vezes você vai agradar outros. Por exemplo, Jesus Cristo, ele curou tantas pessoas, fez tantos milagres, mas ele era chamado de beberrão, de amaldiçoado, filho do demônio, andava com pecador. Jesus não agradou a todos. Esse é um grande problema das pessoas. Então, importante não é o que as pessoas dizem, mas é o que Deus diz. Davi era o homem segundo o coração de Deus, corajoso, de bom senso, e Deus estava com ele. Deus o escolheu para ser rei de Israel. Enquanto outras pessoas achavam ele arrogante, de má intenção, Deus estava dizendo que ele não era isso. A mesma coisa acontece com Saul. Quando Deus escolhe Saul, Saul se rebaixa: não, eu sou o menor, eu sou o mais fraco, eu não sei isso, eu não sou aquilo. Mas se Deus te escolheu por isso, a mesma coisa vai acontecer com Gideão. Deus chama ele e diz: ei, corajoso guerreiro, forte guerreiro, enfim, depende da tradução. Mas ele também se rebaixa: eu sou o menor da minha família. Não é o que você pensa que você é, mas é o que Deus diz que você é. E é isso. Esse foi a fé de Davi que nós precisamos ter. Tomar a iniciativa que Davi tomou para ir enfrentar as batalhas, e Deus será conosco. Deus só precisa de alguém que diga: eis-me aqui, Senhor, e Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos, porque é Deus quem opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar.